Encontro Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro. Um tributo a Teotônio dos Santos. Celso Furtado, por Carlos Brandão. Boa tarde a todas e todos. Um dos pontos que eu gostaria de falar sobre essa grande figura que é o Celso Furtado é que ele é um autor de grandes diálogos. Então ele teve alguns diálogos mais diretos, o influenciou. Bem, nós vivemos um momento histórico que chegando aí no próximo ano, nós teremos, acho que muitos eventos, e é um momento importante que é o centenário do Celso Furtado, que acho que todos sabem, é um nordestino, um paraibano de Pombal, que nasceu em 1920, portanto, no próximo ano teremos o centenário do Celso Furtado. Acho que vai ser um momento importante, porque a pergunta que eu acho que se deve fazer sobre todos os intérpretes, fazendo uma pequena propaganda aí, de um site que eu coordeno, que é o Intérpretes do Brasil, a grande questão é o que marca um intérprete é ele ser atual, importante para discutir o momento do Brasil e do mundo. E o Celso Furtado é sempre um autor que cada vez que se lê, como disse a Eudete, escreveu todo o tempo, durante toda a vida, né, tem 60 anos praticamente de publicações do Celso Furtado, ele escreveu mais ou menos 30 livros, e, portanto, ele tocou praticamente de todas as grandes questões nacionais e da América Latina, e ao mesmo tempo um diálogo com as questões internacionais. Eu trabalho, minha pesquisa sempre é escalas espaciais. Eu diria que nunca se usou essa expressão com o Celso Furtado, porque não era muito da literatura até agora o século XXI falar em escalas espaciais, mas certamente o Celso Furtado, assim como o pensamento histórico estruturalista, queria falar um pouco também sobre isso, sempre teve uma perspectiva riquíssima, que hoje a gente chamaria de multiescalar. Ou seja, eles pensavam simultaneamente a escala mundial, a escala nacional, a escala continental latino-americana, e no caso do Celso Furtado, a escala regional. É um autor que sempre estudou e é um autor também da ação. Né? Eu tenho um texto que eu chamo de Celso Furtado, e o N entre parênteses, mas é o autor da nação e da ação, um autor que sempre, assim como outros intérpretes que estiveram aqui discutidos nesse evento, que sempre estiveram tentando refletir sobre a realidade, mas com o objetivo de transformar essa realidade. O Celso Furtado faz parte, então, do que eu chamo de patrimônio, acadêmico e de reflexões sobre a América Latina, sobre o Brasil. É de uma riqueza impressionante, de uma atualidade. Por um acaso, eu acho que esse livro organizado pela Rosa Essencial realmente selecionou grandes questões do Celso Furtado, dá um panorama que eu recomendo bastante aos jovens. É bom lembrar que o Celso Furtado tem mais essa vantagem, além dele ter muitos textos de autorreflexão, autorretrato, alguns chamam autorretrato intelectual, por exemplo, um famoso texto, que é mais ou menos o Aventura de um Economista Brasileiro. Ele é um autor que sempre que refletiu sobre a sua própria trajetória, né? E ao mesmo tempo, o papel mesmo da Rosa, alguém teria que escrever o papel mesmo da Rosa Guiar na vida do Celso Furtado, porque ele, que já era um autor extremamente erudito, tem uma formação muito erudita, nenhum grande intérprete pode ser categorizado como esse ou aquele corrente teórica, né? Celso Furtado é Keynes, é Marx, é Schumpeter, é Perroux, é Liszt, é Zombra, tudo ao mesmo tempo. Um autor riquíssimo. E na trajetória pessoal dele, ele tem esse papel que de ter casado com a Rosa, que é uma intelectual também, né, muito erudita, tradutora, e você percebe na trajetória do Celso Furtado a amplitude que ele vai também. É um autor, então, se poderia dizer,
interdimensional e multidisciplinar, porque ele dialoga com várias ciências e cada vez mais se aproxima. Se fosse fazer uma cronologia do Celso Furtado, ele vai mais ao final da vida, em 2004, ou seja, já no século XXI, ou um pouco antes, desde que foi ministro da Cultura, se aproximar cada vez mais do debate também cultural. É um autor muito difícil de fazer uma síntese, né? Eu tive a oportunidade de fazer, fui convidado a fazer o prefácio desse livro essencial, mas é muito difícil porque o Celso Furtado, então, é uma biblioteca quase completa de 30 livros, etc. Hoje mesmo aqui eu estava olhando o essencial. O Celso Furtado usou nesse autorretrato intelectual, ele falava que na juventude dele ele quis estudar e tentar entender o Nordeste e o Brasil, mas ele falava principalmente do Nordeste, ainda jovem. Ele usou 3 palavras que para mim são as palavras do Brasil nesse momento e do mundo. Brutalidade, que eu acho que é uma palavra que sintetiza muito o momento do capitalismo atual, o mundo Trump e a situação brasileira. Violência e arbitrariedade. Vejam só, ele escreveu isso provavelmente a primeira vez, provavelmente no início da década de 60, e essas palavras então são as 3 palavras que a gente poderia escolher para discutir a conjuntura brasileira: brutalidade, violência e arbitrariedade. Eu também, obviamente, a gente sempre pensa então alguns conceitos, etc., viesados pelo momento atual. Eu vou começar, até poderia também, talvez, iniciar pelas influências que ele mesmo colocou, para se ter uma ideia dessa amplitude de visão. O Celso Furtado, ele se autorreferiu sempre assim, ele foi muito influenciado já na juventude pelo positivismo, mas um positivismo muito no sentido de pensar ordenadamente, pensar que o mundo deve ter alguma racionalidade e que, portanto, é preciso pensar alguma ideia de programação, de organização e coordenação da realidade no sentido de uma orientação de trajetórias. É isso que ele chama de positivismo. Ele foi influenciado pelo marxismo, mas pelo Marx, mais do que pelo marxismo, mas muito mais no sentido de que não é possível pensar nenhuma categoria, realizar qualquer reflexão que não seja uma reflexão histórica. Tudo é histórico e, portanto, essa é a escolha que ele faz, vamos dizer assim, das suas influências, no sentido de sempre pensar estruturalmente, historicamente. Em terceiro lugar, ele vai chamar de sociologia americana, mas é muito as influências da antropologia, ou até mais, ele vai acabar sintetizando essa terceira influência falando do Gilberto Freire, mas muito mais, não pelas ideias do Gilberto Freire em si, mas pela criatividade e a liberdade de, assim como todos os intérpretes aqui, a própria Conceição Tavares, ela é essa coisa maravilhosa que tem na América Latina e no Brasil. Nós produzimos uma ciência social, acho, muito avançada, mas nós somos periferia do sistema, então por isso essa genialidade não aparece, mas que são autores antropofágicos, que misturam todos os autores, as temáticas, porque querem pensar essa realidade dramática, que eu costumo sintetizar assim: com quais categorias teóricas a gente vai manejar uma coisa, uma situação como o Brasil, que é uma das maiores máquinas de produção de riqueza, um dos maiores sistemas de forças produtivas do planeta. Nós ainda estamos no clube que você poderia chamar dos 10 países capitalistas do mundo. E em qual categoria a gente vai explicar que a gente está no final de qualquer lista de distribuição de renda? Eu uso muita palavra mais para o Brasil. Para mim, a palavra boa para o Brasil, mais do que desigualdade, é destituição, né? A destituição de cidadania, destituição aos mercados formais, ou a todas as promessas do capitalismo que não são cumpridas. Então, é um país, como que vai tentar entender uma coisa tão brutal, tão dramática, de ser uma máquina de produção de riqueza, uma máquina, podem pegar, por exemplo, uma máquina de produção de proteínas, uma máquina de produção de alimentos, uma riqueza de recursos naturais, de natureza, etc., um país gigantesco, que tem um povo maravilhoso, e mesmo assim você não vai no sentido, qualquer ideia de evolução,
qualquer ideia de ir para um outro patamar civilizatório. É muito importante pensar, aproveitar para falar sobre o Celso Furtado, não é só uma questão de enriquecimento material. O Celso Furtado diria, não adianta nada você enriquecer materialmente se você não enriquecer culturalmente. E todo o conceito do Celso Furtado de desenvolvimento está ligado, e o seu contraponto, a sua outra face, que é o subdesenvolvimento, a ideia do sistema de valores. Quer dizer, não tem nenhum sentido você falar em crescimento sem pensar em qual sentido, qual sistema de valores que vão articular esse enriquecimento material, por exemplo, né? Então, essa preocupação de como é criado o excedente social e como ele é apropriado, essa é uma coisa que eu lembraria bastante, eu gosto muito de lembrar para meus alunos, todas aquelas formulações de Celso Furtado, falava assim, há duas formas de extração e de apropriação do excedente social. Vejam, isso hoje poderia dialogar totalmente por essa categoria famosa, importante hoje, do David Harvey, de acumulação versus possessão. O Celso Furtado falava, há uma forma de extração de excedente que é autoritária, e ela caminha junto, às vezes ciclicamente, ou ela está junto, obviamente, pela extração que ele chama de mercantil. O funcionamento dos próprios circuitos capitalistas, o que eu chamo de violência econômica, porque o capitalismo é a própria violência econômica em ação, mas ele utiliza violências extraeconômicas o tempo todo. Por isso, eu gosto sempre de falar, às vezes, o debate que tem no Brasil e em outros lugares. O que vem primeiro, a riqueza ou o poder? A riqueza ou o poder é uma discussão inócua, porque não é possível pensar riqueza sem pensar poder, ou poder sem pensar riqueza. E o Celso Furtado, então, tinha essa concepção, vamos dizer, de como que uma sociedade precisa se sofisticar no sentido de pensar qual que é o fim, qual que é a racionalidade dos fins, no sentido de como que você vai se apropriar do excedente. E é preciso pensar, isso também é muito atual, pensar quem são os agentes, os sujeitos e os atores do processo de desenvolvimento. Como são tomadas as decisões, né? Eu estou aqui no espaço da administração pública, tem toda essa produção maravilhosa que o Celso Furtado disponibiliza, do próprio Celso Furtado. É um cara que vem ele vem do direito, mas toda a reflexão dele sobre a administração e a influência que ele tem das teorias da decisão. E o que eu venho um pouco desenvolvendo nas minhas pesquisas que me interessa muito é o encadeamento de decisões, porque o Celso Furtado tinha essa visão de que para pensar o processo de desenvolvimento você tem que pensar quem são os sujeitos, quem são os agentes, quem são os atores desse processo e como que as decisões se encadeiam. Ele foi aluno do François Perroux, que é um autor que eu sempre falo, né? Felizmente, aqui no Centro Celso Furtado, você tem uma das maiores bibliotecas do Perroux. O Perroux é um autor que escreveu acho que 50 livros, mas ele é muito conhecido, infelizmente, no Brasil, pelos polos de crescimento. Mas ele é um autor maravilhoso, ele é um autor que vai discutir as unidades dominantes, os oligopólios, ele era aluno do Schumpeter. Ele influenciou muito o Celso Furtado, estou sempre sonhando que tenha algum jovem que possa ler todos os livros lá do Perroux para trabalhar um pouco essa ideia que o Perroux tinha de unidades dominantes e que influenciou muito o Celso Furtado. Aliás, o Celso Furtado tem um texto que saiu no Caderno de Desenvolvimento do Centro Celso Furtado, muito interessante, que ele fala minhas influências com Precht e Perroux. Mas o que é o processo de desenvolvimento para o Celso Furtado? Eu diria que não há comparação, não há possibilidade de comparar, como muitos estudantes fazem, ou professores fazem, comparar o Celso Furtado com a Amartya Sen, por exemplo, na discussão de desenvolvimento como liberdade, no Amartya Sen. A concepção do Celso Furtado de desenvolvimento não tem par, não tem comparação com nenhum autor do mundo. Obviamente, como ninguém pode entender de subdesenvolvimento tanto quanto a América Latina e África, eu diria, depois eu posso falar um minutinho sobre isso, porque não África, mas na América Latina, porque a América Latina é justamente aquela tensão que eu falei aqui no Brasil. Você tem o desenvolvimento das forças produtivas e tem
uma desigualdade, a não cidadania, o não pertencimento, o não direito, né? Uma sociedade que não provê direitos. Então, só na América Latina poderia ser desenvolvido, é um pouco exagerado, mas essa é a minha visão, só na América Latina poderia ter concebido algo dessa dialética desenvolvimento-subdesenvolvimento. E o Celso Furtado, junto com... Eu gosto sempre de falar da tríade, que muitas vezes as pessoas falam muito do Celso Furtado Prebisch, esquecem do gênio, que, aliás, para mim, ele explica em grande parte o incentivo à genialidade da própria Maria da Conceição Tavares, que é o Aníbal Pinto. Ele é um gênio e, infelizmente, ele escreveu muito pouco. Mas a ideia dele de como que as estruturas funcionam, né? A discussão de heterogeneidades estruturais, depois dos estilos que você vai pensar, quais são os sujeitos, os agentes, é algo magnífico. Então, a junção de Celso Furtado Prebisch e Aníbal Pinto vai trazer essa concepção maravilhosa, e, para mim, a melhor definição de desenvolvimento, que eu repito muito, de Celso Furtado, é assim, abre aspas, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é o alargamento dos horizontes de possibilidades. A ideia de desenvolvimento é uma ideia de buscar alternativas, buscar opções, trabalhar com as opções em aberto e pensar trajetórias. Isso é de uma riqueza enorme, porque isso permite, eu até propus, provavelmente em 2020, eu quero ajudar a produzir um livrinho sobre o Celso Furtado, que é assim, não é sobre o Celso Furtado, é pegar em todos os 30 livros dele, todas aquelas vezes que ele para e faz um parágrafo assim, que ele sempre faz isso. Desenvolvimento e aí ele fala um parágrafo. Depois ele fala assim, subdesenvolvimento e faz outro parágrafo. Então eu tinha dado essa ideia uma vez numa palestra, me veio a cabeça falando em público, falei com a Rosa, a ideia é talvez fazer um livrinho didático para os jovens assim, o que é desenvolvimento, o que é subdesenvolvimento. Eu não tenho muito tempo aqui para falar dessas duas coisas. Eu gosto sempre de falar assim, o Celso Furtado, o pensamento crítico latino-americano, ele vai tentar explicar ao mundo que o desenvolvimento não é uma fase, o subdesenvolvimento não é uma fase, não é etapa, etc, etc. O subdesenvolvimento é uma face. Inclusive, ele é uma face do próprio desenvolvimento e do próprio capitalismo, né? E do capitalismo periférico, subdesenvolvido, da América Latina, por exemplo, que é a grande reflexão. E o subdesenvolvimento, se o desenvolvimento é o alargamento de horizontes de possibilidades, o subdesenvolvimento é uma malformação estrutural. Para mim, essa é a melhor definição, a maior síntese do próprio Furtado. Como eu sou exagerado, eu costumo dizer, eu completo, malformação estrutural genética. Esse pensamento latino-americano está falando de coisas como o Brasil, por exemplo. Um país que foi uma colônia lusitana, que nasceu com o sentido da colonização, diria Caio Prado, que nasceu no âmbito da acumulação primitiva da Europa. É um país colonial. E um país um país escravista, um dos países, portanto, que tem um passado talvez mais violento, que eu acho que a gente esquecia isso muitas vezes, quem não era historiador esquecia, que esse país foi forjado na violência. Ele é um dos países mais violentos do mundo. É um dos países, portanto, que tem elementos não democráticos, de não acesso a direitos, etc., do mundo. A gente precisa repetir isso, acho que quase toda frase nossa, para a gente pensar o Brasil hoje, pensar o futuro do Brasil. Então, é um país forjado no escravismo, forjado no comércio de gente, um país marcado, portanto, pela escravidão, pelo ódio ao povo, né? Pelas pessoas que estão no andar de cima, que odeiam os de baixo, na verdade. Portanto, até essa é um debate de quase todos os intérpretes. Não às vezes com essa radicalidade, mas como que nós vamos construir uma nação. O Celso Furtado o tempo todo está se perguntando sobre isso. Como que eu transformo essa realidade tão brutal do subdesenvolvimento, essa malformação estrutural, que eu ia completar aquela frase, eu exagero, coloco mais um adjetivo, que é uma malformação estrutural genética, no sentido que uma sociedade forjada na colonização, forjada no escravismo, como construir uma civilização diferente
que alarga seus horizontes de possibilidades. Eu diria que essa, em grande parte, é a grande questão do Celso Furtado. E quais são os impasses e as dificuldades, portanto, num ambiente inóspito, que é uma expressão que ele usou muito sobre o Nordeste, dos coronéis, etc., onde ele passou a sua infância, basicamente, como que num espaço do que ele dizia, da irracionalidade, da brutalidade, como que eu vou construir alguma coisa civilizatória? Então ele é marcado, acho que como nordestino, o Celso Furtado vai carregar por toda a vida essa marca da destituição e dessa brutalidade, dessa violência e da arbitrariedade, que nesse texto ele fala muito das oligarquias nordestinas, etc., e da subordinação, vamos dizer assim, do povo frente a essa situação. O Celso Furtado também vai, portanto, ser um autor que tem um sistema teórico. Eu acho que essa que é uma boa expressão, talvez, para ele. É difícil você colocar rótulos nele. Eu, por exemplo, tenho uma visão pessoal que o Celso Furtado não é um autor reformista, que é uma marca que sempre se fala dele, no sentido que ele traz perguntas sobre o que é a elite brasileira, qual que é a racionalidade dela, etc., que é muito interessante para se pensar que tipo de transformação ou a qualidade da transformação que vai ser requerida para tentar mexer nas várias estruturas, porque não basta mexer numa estrutura só. Essa que é a riqueza e a diferença que eu chamo o tempo todo de pensamento crítico histórico estrutural latino-americano. Porque eu acho que o nosso projeto coletivo eu coordeno uma rede internacional que chama REDSLA, fazer uma outra propaganda, que é REDSLA no sentido de rede, sla.org. O site não está muito bom ainda, mas a ideia é essa. A gente precisa friccionar o pensamento crítico latino-americano, essa visão estrutural, que eu queria falar um pouco sobre ela depois. Eu gosto muito de falar, nenhum grande autor, como os que estão aqui nesse evento, gostaria de ser repetido ad náusea. Todo grande pensador quer que você utilize ele com criatividade e não vire aquela pessoa chata que para tudo saca uma frase lá do seu autor preferido. Não, todo grande autor quer que você use, lambuze e use com liberdade o sistema dele. Então o Celso Furtado é maravilhoso para se pensar isso, né? Essa ideia, por exemplo, do pensamento crítico latino-americano e a nossa rede com essa ideia de que não adianta você repetir essas formulações, que em grande parte são da década de 50, 60 e 70, mas até a criatividade mesmo desse pensamento foi principalmente 50 e 60, para o capitalismo do século XXI. Você tem que pensar o que é o que a gente chama na nossa rede de desencavar, vamos dizer assim, esses conceitos e friccionar com a realidade do século XXI, que é uma realidade impressionante, eu costumo dizer aos jovens, para eles terem consciência que a gente vive um momento hoje no mundo, um momento maravilhoso cientificamente, socialmente e politicamente é um momento dramático, né? Eu, na minha idade pelo menos, eu não gostaria de estar aqui nesse momento dificílimo do mundo, que eu sempre comparo com entreguerras, é um momento parecido com entreguerras, mas muito mais complexo ainda do entreguerras. Todos os impérios seculares estão de volta, é um mundo de uma transformação geopolítica, geoeconômica e geocultural praticamente sem precedentes, então isso é duro viver isso. Quem termina o curso não vai arrumar emprego. Se eu arrumar emprego, vai ser um emprego precário. O que vai acontecer amanhã no Brasil? O que vai acontecer no próximo mês? Eu costumo dizer, ninguém pode dizer nada, nós não sabemos nada. Então é um mundo dramático, principalmente para o jovem. Por outro lado, é preciso chamar e ter garra para uma coisa. Nós vivemos um momento cientificamente maravilhoso de revelações, de contradições, todas estão postas em cima da mesa. Então cabe a todos nós pegar para estudar e tentar entender esse mundo e, portanto, atualizar o pensamento crítico que foi feito, né, não só do pensamento crítico latino-americano, mas os grandes intérpretes também do mundo, das ciências sociais, os grandes pensadores, o patrimônio
do mundo que a gente tem que escavar, mas não para trazer aquela pedra bruta daqueles conceitos, mas colocá-los frente a frente com o mundo que tem aí esse jogo geopolítico, Estados Unidos, China, etc., uma geoeconomia impressionante de circuitos, de rapidez, financiarizada, etc., etc. Uma pergunta, assim, o que será da América Latina numa situação como essa? Ou o que será um país que faz justamente, vai reduzindo os seus horizontes de possibilidades, portanto, nós nunca nos desenvolvemos, nós vamos restringindo as nossas opções, ou passamos por momentos dramáticos como esse. Eu não sei qual que é a palavra para usar para o Brasil hoje, talvez brutalidade, no sentido da entrega do nosso patrimônio, não só material, mas de pensar e etc. Todas aquelas possibilidades que a gente poderia ter na geopolítica mundial, na geoeconomia mundial, esse povo maravilhoso, esse lado. Se eu tiver tempo, eu queria falar um minutinho sobre isso também, essa ideia do Celso Furtado, da maravilhosa inventividade, criatividade do povo brasileiro. Quer dizer, eu costumo dizer, se a gente for escolher um trunfo enquanto civilização, vai ser isso que o Celso Furtado chamava da inventividade, da nossa capacidade de nos virarmos e termos uma capacidade de superar momentos históricos difíceis, e todos os nossos momentos históricos foram muito complexos, porque nós temos um comando hierárquico de quem comanda, vamos dizer assim, os grandes processos, que nós não temos uma elite comprometida com o desenvolvimento nacional, uma elite que não está nem aí para o povo, mas é pior do que não está nem para o povo no sentido secular dos vários momentos, décadas e séculos, nenhum comprometimento nem com o território, nem com nada. Quer dizer, uma turma que quer ganhar dinheiro fácil, não se importa de se subordinar totalmente aos grandes interesses internacionais. Então, como que nós temos que pensar essas várias peças que o Celso Furtado colocava, por exemplo, da heterogeneidade estrutural, das desigualdades que no Brasil estão todas misturadas? Então não é só a desigualdade social, não é só a desigualdade regional, não é só a desigualdade econômica, é que aqui está misturado todas as desigualdades. É difícil uma malformação estrutural tão secular de 500 anos de peças e de estruturas que são deformadas. Eu gosto de usar essa analogia. O que é o conceito estruturalista, histórico? É que não só você tem as suas estruturas deformadas, por exemplo, a começar das duas principais. Uma sociedade escravista, uma sociedade extremamente preconceituosa com o negro, etc. Eu gosto sempre de lembrar, eu fui professor na Unicamp há muitos anos, e depois vinha de uma universidade também antes conservadora. Eu tive 6 negros em quase 30 anos dando aula em cursos de economia. Eu dava aula em cursos elitistas, eu não estou mentindo, sempre repito isso em público. Eu tive 6 alunos negros em 30 anos de cursos de economia top. Vamos dizer assim, cursos difíceis de entrar, etc, etc, lá no passado. Agora tem 8 anos que estou no Rio de Janeiro, completando, e fui dar aula em Nova Iguaçu, onde 90% dos meus alunos eram negros, dava aula na geografia e na economia, curso noturno, etc, etc. Por isso, muito interessante o momento que a gente está vivendo hoje, é um dos países mais machistas, mais de ódio ao povo, de ódio ao negro, um país que trata, o próprio Rio de Janeiro às vezes me assusta, como que é tratado, né, o trabalhador ali daquele prédio, o porteiro, etc, etc. O Celso Furtado, nos grandes intérpretes do Brasil, tinha muita consciência disso, quer dizer, como que eu vou construir um mínimo do que o Celso Furtado chamava de homogeneização social? Homogeneização social no sentido de que eu tenho que ter um mínimo de padrão civilizatório, as pessoas têm que ter, que é uma coisa que quem nunca viajou muito fora do Brasil não tem ideia, que é você se considerar cidadão ou você ter uma mobilidade urbana, entrar num transporte de qualidade, ir para minha casa, que é uma casa que é minha, essa coisa que é básica da civilização, e o Celso Furtado usa o tempo todo essa ideia de civilização, que nós não temos, porque nós somos a mistura de todas as desigualdades, heterogeneidades estruturais. Então essa coisa muito interessante que tem colocado o debate brasileiro hoje, é de que não é só a desigualdade
de classes, mas a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, tudo está misturado. A desigualdade espacial e geográfica, uma coisa é você ser uma negra, uma mulher, aqui no Sul Maravilha, vamos dizer assim, que a gente brinca na discussão regional brasileira. Outra coisa é você ser uma mulher negra nordestina que está aqui no Rio de Janeiro. Então, é um país que mistura tudo isso. Então, o Celso Furtado colocava muito essa questão enquanto um projeto de tentar avançar na homogeneidade. Vejam, comparando ele com outros autores, que essa é uma possibilidade do Celso Furtado, você compará-lo com os autores nacionais e com os internacionais. O Celso Furtado não tem comparação com Amartya Sen, que é um grande autor que vai influenciar depois, vai ser apropriado pelo Banco Mundial, etc, etc. O Celso Furtado vai falar muito num texto que está aqui no Essencial, que é Entre Conformismo e Reformismo, que ele vai falar de uma teoria da pobreza, que ele vai falar da necessidade, como que eu combato essa pobreza e construo uma homogeneidade social. Uma das formas é pelo que ele vai chamar de intitulação, mas não é a titulação do Amartya Sen, que depois foi apropriada pelo pensamento mais conservador e institucionalizado. A ideia de, se tiver mais anos de estudo, se tiver um diploma, toda aquela mudança de IDH e tudo mais que foi feito no Brasil e em outros espaços para aumentar o nosso IDH, etc, etc, mudou ou aplicou isso, mudou a metodologia lá no passado, no governo Fernando Henrique, para aumentar os seus indicadores de intitulação, quando na verdade o Celso Furtado, eu gosto muito de falar isso, principalmente para os economistas, ou mesmo para a discussão de projeto nacional, não adianta, é claro que é fundamental a distribuição de renda num país como o Brasil, só que você faz distribuição de renda em um novo ciclo político que vier em seguida, porque se você distribuir qualquer coisa aqui, as grandes elites, os conservadores não vão aceitar. Essa é a história brasileira. Você não pode distribuir porque esse povo não pode ter nada. Se você fizer uma política de distribuir, você vai ter uma reação histórica e política de contraponto a isso. Portanto, você vai ter um ciclo que desmancha a distribuição de renda que você fez. Toda a história brasileira pode ser contada assim. Você não pode aumentar o salário, você não pode ter legislação trabalhista, porque ela vai ser desmontada no outro ciclo. Então, é fundamental, o Celso Furtado tinha essa consciência, que a intitulação não pode ser aquela do tipo Amartya Sen, que a intitulação tem que ser não só distribuição de renda, mas tem que ser distribuição de propriedade. Eu que venho da área do planejamento urbano e regional, eu gosto de dizer isso. Você não pode fazer política habitacional pensando só na unidade habitacional, vou construir casa. Não, você vai construir todo o bairro, você vai construir o entorno. As pessoas não moram numa unidade habitacional, elas moram num bairro, elas moram numa cidade. Portanto, você não pode fazer uma política apenas de crédito habitacional sem pensar, e como que nós vamos pensar a questão fundiária e a questão da terra? Então, ou você vai fazer agricultura familiar, acho que o Brasil fez uma grande política de agricultura familiar, por exemplo, mas sem avançar nada em distribuição de terra. Então, o Celso Furtado tinha essa concepção, não tenho tempo para dizer aqui, mas a gente poderia discutir, para o bem, inclusive, do capitalismo, você tem que ter alguma distribuição de riqueza e distribuição, inclusive, de terras, né? Não é tempo nem é a questão aqui, mas só como dar um exemplo aqui dessa questão de combate às heterogeneidades, eu gosto sempre de lembrar para meus alunos e dar todos os dados porque que os Estados Unidos, onde ele chegou, como onde ele invadiu e ocupou, Japão, Coreia, etc., a primeira coisa que ele fez foi a reforma agrária, para o bem do capitalismo. Eu vou fazer 60 anos agora, eu passei quase toda a minha vida fazendo palestras assim. Eu sempre gosto de dizer, e eu gosto de falar as três misturadas. O Brasil é periférico, subdesenvolvido e dependente. Você não pode separar as três coisas. Nós somos aqueles momentos que a gente cresce e a gente ao mesmo tempo é uma coisa maluca. Por isso que eu acho que nós temos uma boa ciência econômica, uma boa ciências sociais, porque vai entender esse negócio aqui. É complicadíssimo. Porque ao mesmo tempo nós somos campeão de desigualdade, de destituição, mas nós volta e meia crescemos muito. Como já foi falado aqui, crescemos como a China, durante um período, por exemplo, os 30 gloriosos, os 50 gloriosos, por dizer, de 30 a 50, a gente cresceu como nunca. E o que a gente fez com esse crescimento? Essa é uma das perguntas do Celso Furtado e do pensamento crítico latino-americano, né? E como que nós vamos enfrentar isso?
Vindo para cá, eu estava folheando alguns textos do Celso Furtado. Eu sou muito enviesado, por exemplo, por uma pergunta que eu digo muito aos jovens, é uma literatura que está aí da década de 60, que se chama As Teorias da Marginalidade Social, que é aquela pergunta: como que você vai reproduzir enquanto civilização quando você tem um contingente de 50%, 60% da população fora de todas as promessas do capitalismo, fora da promessa do emprego formal, fora da promessa do emprego, da moradia, etc, etc, etc. Uma ideia muito clara ao Celso Furtado, que é aquela ideia de você tem no Brasil o que ele chama, influenciado por outros autores, de superpopulação, superoferta de mão de obra. Você tem, pelo nosso processo histórico, uma massa excedente, redundante, de força de trabalho disposta a trabalhar. Ele vai colocar muita ênfase na discussão de modernização dos padrões de consumo. Mas eu diria, e por acaso eu estava agora mesmo aqui, eu achei uma página inteira onde ele mistura totalmente marginalidade, que é aquela ideia de massas redundantes, ou seja, como que vai ser? Eu olho aqui para o Rio de Janeiro, você vê regiões inteiras da cidade que estariam nesse conceito de massas redundantes de força de trabalho disponíveis, buscando ocupação, mas não encontram. Aliás, se eu tivesse tempo aqui, eu gostaria de dar uns pitacos no Inácio Rangel, que é outro autor maravilhoso. Por exemplo, toda a discussão de recursos ociosos, que eu tenho certeza que foi discutido aqui. Então, você é o país dos recursos ociosos. Você tem força de trabalho, né? E que não encontra futuro, vamos dizer assim. Não é só emprego, é o futuro da vida material, etc, etc. Então, ele colocava muito essa questão, e a questão de como que... Eu não tenho muito tempo, mas eu queria falar um minutinho da modernização, falar uma coisa assim, empírica que a gente podia fazer. Eu passei a vida inteira querendo fazer isso e acabei nunca fazendo, que é assim, mas eu vou dizer umas 2 ou 3. Vocês sabem que o Brasil é o país que mais tem helicópteros numa mesma cidade, que é São Paulo. Ultrapassou, tem 2 anos, Nova York. O Brasil é o segundo país consumidor de toda a lista que eu desafio vocês de bens supérfluos do mundo. O Brasil é o segundo país que mais compra diamantes do mundo, joias. O Brasil é o país que mais realiza turismo no mundo. Eu gosto de brincar, fazer uma piada, não é piada, é verdade. O Brasil, Aspen, que é talvez o local mais caro do mundo de hotéis, etc., só tem 2, os campeões em Aspen todo o ano para esquiar, etc., são 2, americanos e, segundo lugar, brasileiro. Aí eu gosto de brincar, pequeno detalhe, os americanos estão no seu próprio país, mas os brasileiros, então, da nossa elite que estão lá, a maior parte dessa elite não tem nenhum compromisso com esse país, dificilmente, portanto, como que nós vamos construir, que eu acho que até o desespero de todos os grandes intérpretes do Brasil. Eu gosto de sintetizar todos os grandes intérpretes numa frase, se você quisesse, todos eles, Caio Prado, Gilberto Freire, todos os intérpretes, os 5 principais e os que vêm depois, eles estão se perguntando se dá para ter uma civilização aqui, se dá para construir uma nação. Essa que é a pergunta. Principalmente dos 5 lá que vieram da década de 30, da discussão de 30, dos grandes intérpretes brasileiros. Isso aqui pode virar nação? Todos eles estão se debatendo com essa questão. Todos eles, aliás, começaram com o passado nosso colonial, ligado a Portugal, todos os livros históricos desses 5 trabalham muito essa questão, e a pergunta que eles vão renovando é isso: como avançar num projeto de um país, então, que é a marginalidade social? Essa palavra hoje é engraçada, essa coisa de história das ideias e dos conceitos. É difícil usar a palavra com os jovens, principalmente. A teoria chama teoria da marginalidade social, mas a ideia de marginalidade é a ideia de pessoas que se reproduzem à margem dos processos modernos civilizatórios, né? E como que você junta isso com esse padrão de consumo que o Celso Furtado, eu já estou terminando, o Celso Furtado vai chamar isso de esterilização de excedente. Um país que tenha, aliás, que não pagam, vocês sabem, isso tem que ser denunciado a todo momento, eles não pagam nenhum impostos. Quem tem um Fusca paga imposto, paga IPVA, mas quem tem lancha, helicóptero, grandes barcos, não pagam impostos, né? Então, essa desigualdade imensa,
portanto, essa contradição. Se nós vamos e como que nós vamos tentar criar uma racionalidade no sentido de construir um projeto nacional de desenvolvimento, e aí eu lembraria que projeto nacional de desenvolvimento teria que ser no sentido de múltiplas escalas. Como que nós vamos inserir no jogo geopolítico, geoeconômico, geocultural do mundo e ser uma grande civilização dos trópicos, se quiser para usar alguma expressão dos grandes intérpretes? Como que isso aqui pode dar certo de forma civilizatoriamente, pensando numa civilização do futuro? E o Celso Furtado vai, ao longo do século XXI, cada vez mais, em todos os textos que vocês pegarem, infelizmente agora em 2020 vão todos ser reeditados, aqueles modelo brasileiro, os textos pequenos que ele fez no século XXI, que são muito de intervenção. Por exemplo, tem uma coisa maravilhosa que eu nunca tinha visto, e ele resgatou uma frase, um parágrafo dele lá do passado. Lá na década de 60, o Celso Furtado já falava o futuro das grandes estruturas espaciais, e ele dava exemplo China, Índia e Brasil. Eu nunca tinha visto ninguém lá no passado falar sobre isso, o futuro dessas grandes civilizações. E ele vai ter uma concepção durante muito tempo, no início do século XX, de grande otimismo, porque ele sempre resgatou essa questão, e tem os vários livros aí que o senhor Celso Furtado reeditou, e as várias coletâneas, sobre necessariamente pensar desenvolvimento é pensar em enriquecimento cultural. Então, os vários livros, depois que ele foi ministro da Cultura, de tratar a ideia de que nós temos uma cultura maravilhosa, eu diria que infelizmente é pasteurizada e enfrentada por racionalidades outras, né, o tempo todo, e por ciclos históricos que a gente tem. Aliás, aí encerrando mesmo, eu queria ter trazido para cá, mas eu convido vocês aos estudantes principalmente a fazerem isso, que é pegar o livro Tempos Modernos, que está sempre aí nas bibliotecas mais antigas, da década, uma reunião de grandes intelectuais para pensar o que tinha acontecido em 1964 no Brasil. E foi o único momento do Brasil, quase do Celso Furtado, que ele era antes de tudo um otimista, com as possibilidades de um dia o Brasil avançar no sentido de uma civilização que não seja copiando nenhuma outra, mas pelas suas lógicas da diversidade, da identidade, que eram palavras que ele usava bastante. É o único momento que o Celso Furtado está pessimista. Nesse livro que chama Tempos Modernos, foi editado como Tempos Modernos, que tem um artigo dele que ele fala logo depois dos primeiros dias de 64 que o Brasil vai virar um fazendão, que é como ficou conhecida a ideia dele, pelo menos para simplificar. Ou seja, perdemos o jogo, etc, etc. Eu vou encerrar dizendo que não vamos nos abater com o Celso Furtado, nem com a situação, com essa opinião dele nos primeiros meses de 64, que vou terminar com uma coisa otimista do Celso Furtado, que ele repetiu o tempo todo. A história está sempre em aberto. Em vários textos ele termina assim. A gente, por mais pessimista que possa estar com o mundo hoje, com o Brasil hoje, com a América Latina, é preciso primeiro ter garra para tentar entender a realidade. Isso é a marca do Celso Furtado, por isso que ele escreveu os 30 livros, tentando entender o Brasil, e é preciso ter garra para lutar e ter esperança que... outra frase dele, abre aspas, aí encerro mesmo, a trajetória futura nunca está pré-determinada, né? É preciso luta política para construir uma outra história, um outro futuro, porque a história está sempre em aberto. São palavras do Celso Furtado. Desculpem se passei um pouco, agradeço muito. Né?